Vamos dar uma rápida olhada aqui no ciclo menstrual. Lembrando que quando a gente fala do ciclo menstrual, a gente está falando que da quarta à 12ª semana, por meio de mitose, o corpo começa a produzir as células germinativas, que são as ovogêneses, e da 12ª semana à 20ª semana de gestação, o corpo passa a sofrer meiose e vai produzir os oócitos. Esses oócitos vão estagnar na fase da prófase até a puberdade dessa menina. Porém, quando essa menina nasce de 0 a 2 anos, ela pode ter ali um estímulo de FSH e apresentar uma mama, mas esse estímulo vai sair, não vai ficar. E aí, esses ovócitos, que são as células germinativas, só vão ter estímulos novamente quando a menina tiver por volta de 8 anos de idade e ela tiver ali recebendo estímulos da hipófise, liberação de FSH, aí sim vai haver estímulos nesses ovócitos que estão parados até então na fase da prófase da meiose. Então a gente tem que lembrar que o folículo ele é composto aqui por camadas, camada granulosa e camada da tecla, e que elas recebem seus estímulos. Então quando a hipófise começa a liberar FSH e essa menina tem 8 anos de idade, esse FSH ele vai lá pro folículo. Aí a gente fala, só relembra rapidamente aqui, que o folículo primordial ele não recebe estímulo de FSH e a partir do momento que ele muda suas células para células cuboides, aí ele começa a receber o estímulo, né, de FSH, se transforma no folículo primário e depois quando apresenta o crescimento, né, da camada da granulosa da teca, a gente tem o folículo pré-antral. E a gente vai ter que entender o seguinte, que esse folículo pré-antral é que vai receber esse FSH e fazer todo o processo que eu vou explicar agora. A hipófise ela vai liberar FSH, o FSH vai atuar lá na camada da granulosa e a camada da granulosa para funcionar, ela precisa que LH esteja funcionando. Então o FSH ali na camada da granulosa começa a estimular a produção de IGF-1. IGF-1 atua em LH, estimula LH e LH vai começar a receber os androgênios que estão vindo lá da suprarrenal, vai mandar esses androgênios para a camada da granulosa vai aromatizar esses androgênios e vai começar a produção de estrogênios. Nós temos então um folículo recebendo androgênio e produzindo estrogênio. Esse folículo ele precisa se destacar, então esse folículo começa a produzir grande quantidade de receptores de FSH e aproveita o momento, esse folículo pré-antral, para liberar a inibina B. A inibina B faz com que a hipófise pare de liberar o FSH. E esse folículo, que é o pré-antral, que está se destacando, começa a produzir muitos receptores de FSH, porque ele precisa se destacar. E aí ele produz muito receptor de FSH, começa a se destacar, começa a pegar todos os FSHs que estão em volta dele, começa a pegar todos os androgênios, começa a crescer. E os folículos que estão em volta dele não se destacam, vão ficando pequenininho. E aí a gente tem um folículo que tem bastante receptor de FSH, bastante produção de estrogênio, recebe androgênios e chega uma hora que esse folículo ele precisa continuar trabalhando. Para ele continuar trabalhando, ele precisa liberar a ativina, porque a ativina vai fazer com que o FSH volte a ser liberado pela hipófise. Aí o FSH volta a ser liberado pela hipófise e esse folículo pré-antral que está em destaque, ele recebe todo o FSH que está chegando. Os outros folículos não recebem, então os outros folículos pequenininhos produzem apenas androgênio, enquanto o folículo em destaque está produzindo recebendo FSH, recebendo todos os androgênios, tanto vindo da hipófise quanto dos folículos pequenos, está fazendo a aromatização deles e produzindo estrogênio. A gente tem aí um folículo em destaque, porém chega o momento do LH ser liberado e esse folículo dominante precisa produzir receptores para LH, porque naturalmente a célula da teca tem receptores para LH. Então o que esse folículo faz? Esse folículo vai ser transformado em um folículo pré-antral e ele vai converter os seus receptores da granulosa de FSH para receptores de LH. Então, quando o LH chega, ele tem receptores para receber esse LH. Então, esse folículo antral, ele está recebendo agora todos os LHs que estão chegando, todo o FSH que está chegando, está pegando os androgênios dos folículos menores, está tendo uma produção saturada nesse folículo. Já que está tendo uma produção saturada nesse folículo, o que vai acontecer? Ele vai ter que agora começar a produzir a progesterona. Por quê? Antes ele estava utilizando essa via aqui, ó.
a via delta 5 para fazer a produção, né? Nós temos colesterol, pregnenolona, DEXA, DHE, androgênios sendo produzidos lá na suprarrenal, suprarrenal mandando lá para a camada da teca, a teca pegando esses androgênios, mandando para a FSH convertendo e produzindo estrogênios. Só que esse folículo agora ele está super carregado, a gente tem um folículo antral, ele está super carregado, ele está fazendo produção em massa, ele não aguenta mais produzir por aqui. O que acontece agora? Ele vai começar a produzir a progesterona e a gente entra na fase lútea.